gente, sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar, sou escritora. Ganhei 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto história, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar continuidade aqui ao livro de Esther. O rei decreta a morte dos judeus. Chamaram, pois, os secretários do rei. No dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos satrapas do rei, aos governos e a todas as províncias e aos príncipes de cada povo, e cada província, do seu próprio modo, escrever a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, com o anel do rei e selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de uma vez por todos os judeus, os moços, os velhos, crianças, mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, que saqueiam os bens. Tais cartas encerravam traslado do decreto para que se proclamasse a lei cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois impedidos pela ordem do rei, partiram incontinente. A lei proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Esther promete interceder pelo seu povo. Quando soube Mordecai tudo quanto havia passado, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade. Clamou com grande e amargo clamor e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano e de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias que chegava a palavra do rei, a sua lei, havia entre os jovens grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deixavam em panos de saco e cinza. Então vieram as servas de Esther. O eunuco fizeram saber com que a rainha muito se doeu, mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um eunuco do rei, que lhe este dera de servir, e ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu traslado do decreto escrito se publicara em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, a sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer Mordecai: todos os servos do rei e povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que ser chamado a entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo o rei entender que ele é o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther,
Então lhe disse Mordecai que respondera a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares, agora, de outra parte levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu é a casa do teu pai, perecereis, a quem sabe que para conjuntura como está que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: Vai ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por meses, dias, nem de noite, nem de dia. Eu, as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Esther convida o rei e Amã para um banquete. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com esses seus trajes reais e se pôs no pátio anterior da casa do rei, defronte à residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha parada ao pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: Que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará, respondeu Esther. Se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que prepararei ao rei. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, que o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: Qual é a sua petição? E se te dará que deseja cumprir-se ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: Minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, se bem parecer o rei conceder-lhe a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhe dei preparar amanhã, e então farei segundo que o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia, alegre de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do seu rei, e que não se levantara nem se movera diante dele. Então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve, foi para casa e mandou vir seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e a tudo que o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre o príncipe e servos de rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfez, enquanto vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: façam uma forca de 50 covados à altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Amã, forçado a honrar
o Mordecai. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigatã e a Teres e os 2 eunucos do rei guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções te deram, Mordecai, por isso? Nada lhe foi conferido, responderam o servo do rei que o serviu. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai. Na forca ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio, disse o rei que entrasse. Entrou Amã e o rei lhe disse que se fará ao homem o rei deseja honrar. Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu o rei: quanto ao homem que agrada ao rei honrá-lo, tragam-me as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aqueles quem o rei deseja honrar. Levem o cavalo pela praça da cidade diante dele, apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-se, toma as vestes de teu cavalo, como disseste, faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Não omita coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mordecai e levou o cavalo pela praça da cidade e apregou-o diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, e da dependência dos judeus, não prevalecereis contra ele, antes certamente cairá diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparara. Ester denuncia Amã, que é enforcado. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? Esse te dará que deseja cumprir-se ainda que seja metade do reino. Então respondeu rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor e bem parecer ao rei, desce-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a minha do meu povo, porque fomos vendidos, e eu e meu povo, para nos destruir, matar e aniquilar de vez. Se ainda como servos e como servas nos tiverem vendido, calar-me-ei aí, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero, disse a rainha Ester: quem este, onde está, cujo coração o instigou fazer assim? Respondeu Ester: o adversário inimigo é este, mal Amã. Então Amã